Boa tarde, queridos, graça e paz. Me chamo Beatriz. Atualmente eu sirvo ao Senhor na Igreja Metodista em Planaltina como pastora. E essa tarde eu quero compartilhar uma palavra do Senhor para o teu coração, que está no capítulo 13 de Números, a partir do versículo 25. E a palavra do Senhor diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os gigantes. Queridos, essa palavra, capítulo 13 de Números, é aquele exato momento quando Moisés ele chega diante da fronteira, ali a fronteira junto à terra prometida, junto com o povo, e o Senhor havia falado com ele separar homens, total de 12 homens, cada homem representando uma tribo, e fosse a terra prometida, a Canaã. E ali eles verificassem o tipo de terra, se habitava alguém ali, como que eram os frutos daquela terra. E passaram-se 40 dias e eles voltaram, eles retornaram. E diante de Moisés, diante de Arão, de toda a congregação, eles testificaram, eles falaram que realmente era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Porém, naquela terra havia gigantes, havia um povo poderoso, um povo grandioso, cidades fortificadas. E aquele povo daquela congregação ali estava ouvindo todo esse relatório, essas notícias, que aqueles 10 homens, eram um total de 12, mas apenas 10 homens estavam falando a respeito que era um lugar que tinha gigantes, era uma terra que era poderosa, que havia povo poderoso ali. E isso fez com que o povo de Israel ficasse com medo. Tivesse no coração deles um sentimento de medo. E, queridos, o medo pode causar muito desconforto quando bate a porta do nosso coração. O medo causa doenças físicas, psicológicas, doenças fisiológicas, doenças mentais, doenças físicas. Quantas doenças são causadas por causa do medo? Certa vez, uma psicóloga atendendo uma paciente disse a ela: se você se preocupasse menos com o seu filho, deixasse de dormir menos por causa do seu filho, talvez você não sentiria tanta dor, tanto medo, tanto aperto no coração, e você não estaria doente mentalmente. O que eu quero dizer com isso? Aquela psicóloga conhecia exatamente a causa da enfermidade daquela mulher, e ela sabia que o sofrimento, ela sabia que o medo, que a dificuldade, que aquele problema daquela paciente ali era a causa da enfermidade dela. Então, queridos, nós não estamos livres de nenhuma enfermidade, nós não estamos livres de sofrimentos. Certa vez também uma aluna, uma menina universitária, ela todos os dias, quando ia para a faculdade, ela estudava de manhã, ela passava mal, vomitava, e até um dia que a família levou essa jovem ao hospital, e contando ali o relatório dela ao médico, o médico logo pensou e falou: provavelmente você está grávida, não? Ou seja, com o conhecimento dele como médico, ele entendia que aquela jovem ali poderia estar grávida, mas ele não conhecia a real situação daquela jovem. Aquela jovem, ela vomitava todos os dias pela manhã, antes de ir à faculdade, porque ela tinha medo de entrar na sala de aula, porque sempre tinha ali aquele professor, era o único professor que amedrontava os seus alunos. Então, a real causa, o médico, a medicina não conhecia. Mas aquela jovem entendeu que o problema dela, que a enfermidade dela era por causa do medo.
que aquele professor passava para ela. Então, queridos, quantos medos bate à nossa porta? Síndrome do pânico, alguém que já foi assaltado, alguém que já foi violentado de alguma forma, psicologicamente, através de palavras, fisicamente. Então, muitos medos batem à nossa porta. E este povo aqui estava amedrontado. E por causa do medo, queridos, eles ficaram 40 anos no deserto. Então, o medo também pode nos paralisar e nos deixar paralisados 10 dias, 20 dias, um mês, 40 dias, 40 anos. E nós precisamos, queridos, como filhos e filhas do Senhor, vencer os nossos medos. E na palavra de Deus hoje, essa meditação aqui, eu posso falar 3 situações onde eu e você podemos vencer o medo. Está no versículo 30, que fala assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Caleb, queridos, ele tinha um espírito do Senhor sobre a vida dele. Ele estava lá junto com aqueles 10 homens, vendo aqueles gigantes, os filhos de Anak, vendo aquele povo, aquela cidade fortificada, mas isso não fez com que Caleb se calasse. Ele abriu a boca dele diante da congregação e ali ele falou em voz alta. Tem uma versão que fala que Caleb diz: eia, ou seja, cala, porque não é bem assim. Ali tem uma terra que mana leite e mel. Então a primeira coisa, queridos, que eu e você podemos fazer para vencer os nossos medos é falar, abrir a nossa boca. Converse com um amigo, com uma amiga, com seu líder, com a sua líder, com seu pastor, com sua pastora, com a pessoa com quem você pode confiar. Abra o teu coração, fala dos seus medos, porque eu creio que se você abrir a sua boca, você pode vencer o medo. E outra situação também que podemos vencer o medo que está na palavra de Deus, ainda no versículo 30, quando Caleb fala assim: subamos animosamente, possuamo-a em herança. Aqui ele está dizendo: subamos e possuamos a terra, ou seja, vamos ter ação, atitude, vamos sair desse medo, vamos sair dessa situação que nos amedronta, vamos para cima deles, vamos partir para cima deles, porque o Senhor já tinha falado que essa terra era nossa por herança. Então, queridos, para eu e você vencermos o medo, precisamos ter atitude de vencedor, atitude de vencedora em Cristo Jesus. E terceira situação, que eu e você possamos vencer o medo, ainda está no versículo 30, quando Caleb fala assim: porque certamente prevaleceremos contra ela. O que eu aprendo aqui? Uma voz de um profeta dizendo assim: eu estou aqui para te encorajar. Ele estava encorajando o povo daquela congregação. Ele estava encorajando ali os líderes, Moisés e Arão, e todo aquele povo, para que eles não olhassem para trás, não retrocedessem, porque aquela terra já era deles por herança. Então, queridos, Caleb, ele tinha um Espírito de Deus sobre a vida dele. Ele tinha uma visão que ia além do normal. Era uma visão espiritual, uma visão de fé. Uma visão que, através da visão de fé, podia vencer os medos. Gigantes tinham, sim. Havia uma cidade fortificada? Sim, havia. Mas isso não era o suficiente para deter aquele povo que tinha já uma palavra liberada para a vida deles. Então, queridos, diante do medo, diante dessa pandemia, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, que a nossa nação está vivenciando, que nações estão vivenciando, que eu e você possamos enfrentar o problema, abrir a nossa boca, clamar ao Senhor e vencermos o medo para a honra e glória do Senhor Jesus. Levante, creia no Senhor, tenha atitude de vencedor e de vencedora, encoraje o seu irmão, encoraje a sua irmã, encoraje a sua família, ore por eles, que nós juntos vamos vencer e vamos conseguir, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que todos nós possamos ter um dia, uma tarde abençoada em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.